Olá, meu nome é Alexandre Henrique e irei iniciar a aula 7 e 8 do curso de Química 1. O assunto abordado será classificação e propriedades periódicas. Bom, é fundamental que um vestibulando saiba exatamente o que uma tabela periódica representa. Primeiro que a tabela periódica está sendo distribuída pelo seu número atômico. O que é o seu número atômico? O número Z. E é exatamente exatamente igual ao número de elétrons. Não se esqueça disso. Como a gente estudou na aula anterior. Então, aqui os números atômicos são exatamente a quantidade de elétrons e como que esse elemento pode ser na natureza, como a gente tentou desenhar na aula anterior. Bom, a tabela periódica, por ser dividida de acordo com o seu número atômico, elas têm propriedades que se conservam. Mas vamos definir a tabela periódica por meio de por meio de verticais e horizontais. A vertical são chamados períodos. Pode ser o período 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Os períodos, se você puxar um pouco da sua memória, é exatamente o número de camadas do átomo de Bohr, que pode ser K, L, M, N, O, P e Q. Enquanto que na horizontal varia do número 1 até o 18. Então tem 18 famílias, que pode ser classificada como 1A, 2A, 3B. Não, pode ser classificada como 1A, 2A. Não, pode ser classificada como as 18, de 1 até 18, ou pela calibração antiga, que não é mais adotada pela IUPAC, de 1A a 2A, aí entra no grupo do B e depois volta para o A lá no 13. Aí fica 13A, 4A, 5A, 6A e 7A. Mas essa família é exatamente a 16, 17... Não, é exatamente igual a 13, a 17, a 14, a 15, 16, 17. Então foi só uma mudança no nome, mas elas é a mesma coisa. A 1 é a mesma coisa que a 1A, a 4 é a mesma coisa que a 4B. Bom, esses elementos, como são distribuídos por o número atômico, eles têm características bastante polarizadas. Por exemplo, os elementos que estão na família S, que é a amarela, e D, eles têm elétrons sobrando na sua eletrosfera, no seu orbital. Eles são classificados como metais. Enquanto que tem os ametais, que não são metais, que estão querendo elétrons. Então a gente já pode ver uma diferença bastante entre aqueles que querem doar elétrons, que têm elétrons sobrando na sua eletrosfera, nos seus orbitais, e aqueles ametais que querem receber elétrons. Enquanto que o grupo 18, a família 18, ela é composta os gases nobres, em que tem sua camada de valência exatamente completa. Suas camadas de valência são completas. Bom, tem o hidrogênio, que é o atípico, ele é o cara mais que pode ter tanto uma reação para ser metal e como também para ser ametal. Ele pode doar o elétron dele, como ele pode receber muito fácil e se estabilizar. Ele doa ou recebe muito fácil. Então ele tem essas duas características, ele pode ser um metal e um ametal, por isso que ele é o branquinho. Bom, tem os grupos e a família, então os blocos são os grupos. Podemos dizer que tem o bloco dos S, que é a família 1 e 2. Tem o bloco da série do Lanthelidios, que é... Não. Vamos lá. Tem o bloco S e o bloco D, formando aquela tabela periódica que eu mostrei anteriormente. Então, esse bloco F, ele é interno naquela. Então, ele é do grupo dos Lanthelidios, actinídeos. Ele é do bloco externo, do interno. Enquanto tem os Lanthelidios, que é do bloco D.
Então, a gente forma a tabela periódica justamente com o bloco S, D e P e deixa o F mais interno. Então, a notação antiga era 1, 2, 1A, 2A e agora a notação da UPAC é de 1 até 18. Bom, existem os blocos do S, do F, do D e do P e a gente resume eles como os metais, não metais e gases nobres. Essa classificação de SPD porque a quantidade de elétrons que vai sendo distribuída pela quantidade diferente dos números atômicos. É interessante notar que, por ter a possibilidade de existir elementos que tenham a mesma característica no seu último camada energética, então tem aqueles que têm o fim da sua camada energética S, o fim da sua camada energética S, F ou D ou P, eles têm semelhanças iguais, então eles têm propriedades periódicas, são propriedades que se repetem, porque seus elétrons estão justamente na mesma camada, na última camada da camada de valência. O último elétron está na camada de valência, eles têm a mesma, digamos assim, característica. O bloco do S, do bloco do F, o bloco do D tem a característica de ser metal outdoor elétrons e ter a sua ligação química ou mar de elétrons, enquanto que os elementos do bloco P querem receber elétrons. E os gases nobres estão estáveis, eles não precisam nem receber nem doar elétrons. Bom, as propriedades periódicas a gente pode começar com o raio. O raio na tabela periódica tem uma linha de raciocínio em que podemos perceber que o raio vai ser o tamanho de um átomo. Bom, ele vai ser maior quanto mais camadas ele tiver. Então, se ele ocupar camadas diferentes, eles vão ter maior quantidade de elétrons, portanto, eles vão ter um raio maior. A gente pode observar que as propriedades periódicas têm os raios. Tem um raio atômico, em que os elementos estão listados sequencialmente em ordem crescente do número atômico, e observar uma repetição periódica em suas propriedades. Podemos dizer assim, que tem os elétrons, o número atômico é justamente o número de prótons, e ele se distribui ao percorrer a tabela periódica. Bom, quanto mais elétrons ele tem, portanto, quanto mais número atômico ele tem, mais prótons ele tem camadas maiores. Então, ele tem uma atração maior. Enquanto que aqueles elétrons aqueles elementos que têm um número atômico maior, eles vão ter também uma quantidade de elétrons maior, e isso vai deixar o raio atômico dele maior, o raio atômico. Até porque pela quantidade de prótons que tem no átomo e também de elétrons. Bom, outra propriedade periódica é a energia de ionização. A energia de ionização é fazer com que um átomo, ele no estado fundamental, receba energia e se torne um ânion, um íon. Esse íon pode ser tanto positivo como negativo, como foi estudado, pode ser um cátion ou um ânion. E ao sofrer essa ionização, tem uns que são fáceis e tem outros que não. Bom, ele também pode sofrer, ele já sendo um ânion, sofrer mais uma ionização com uma energia maior, a energia 2, ele perde um elétron e fica com sua carga com cátion mais 2. E tem alguns elementos na tabela periódica que tem essa característica. Podemos dizer que o hidrogênio é um deles, no lado esquerdo, e os elementos da família 16, 17 e 18 também. Porque eles só precisam eles precisam perder somente um elétron para ficar estável, ou também só receber outro elétron para ficar iônio. Ele vai ficar iônico dos dois jeitos mais fácil, com uma energia menor. Então, quanto menor for a camada, mais fácil eles viram íon, porque não vai ter tanta gravitação. E quanto mais elétrons ele tiver na sua eletrosfera, ele também aumenta. Por isso que a seta aumenta para cima e para o lado direito. Porque quanto mais elétrons ele tem, mais energia ele precisa dar para conseguir tirar aquele elétron da sua
do seu estado, da sua atração com o núcleo. Então, você precisa de mais energia para tirar o elétron quando você diminui o raio atômico. Quando você diminui as camadas energéticas, aquele átomo fica mais estável porque eles estão mais próximos. Então, é mais difícil você tirar um elétron daquele átomo porque a atração dele com o núcleo e os elétrons é maior. Então, você tem que aumentar a energia de ionização e você aumenta na tabela periódica com os elementos que estão na parte superior e indo para os metais. Porque é muito difícil tirar elétrons dos metais porque eles têm maior quantidade de elétrons. Existe também a afinidade eletrônica, que é a afinidade por elétrons. Tem elementos químicos que são apaixonados por elétrons, porque principalmente os ametais, porque os ametais precisam de elétrons para virar gases nobres e completar o seu octeto. Então ele precisa de elétrons para se estabilizar, para virar um gás nobre. E tem uma característica na tabela periódica que tem os metais, que precisam de elétrons muito rápido para se estabilizar. Então ela cresce para direita para cima. Então quanto mais para cima, mais vai ter atração eletrostática do núcleo com os elétrons. Então mais energia ele vai liberar após aquela reação. Então ele recebe um elétron e libera energia para se estabilizar. Então ele era estável, recebe um elétron e libera energia e fica estável. E a afinidade eletrônica, a afinidade por elétron e eletronegatividade, elas caminham do mesmo modo, porque eletronegatividade é o elemento que tende a atrair elétrons, tende a ficar negativo. Então são os ametais. Então a sequência de eletronegatividade é dado como: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para casa. As iniciais dessas palavras dão a classificação da eletronegatividade, qual é maior que o outro. Então, o flúor é maior que o oxigênio, que é maior que o nitrogênio, que é maior que o cloro, e assim sucessivamente. Bom, existem outras propriedades periódicas, por exemplo, a eletropositividade. A eletropositividade é o oposto da eletronegatividade. Então, se o eletronegativo é aquele que tende a ficar negativo mais rápido, o eletropositivo é o contrário, é aqueles que tendem a dar o seu elétron e ficar positivo o mais rápido possível, e que estão mais afim disso. Então são os metais, e principalmente da família 1 e 2, principalmente eles, porque quanto maior o núcleo, menor vai ser aquela atração que o último elétron tem pelo núcleo. Então vai ser mais fácil você tirar um elétron da camada 7 do que da camada 1 nos metais, na família 1 e 2. A reatividade também é nisso, os metais da família 1, da família 17 da família 15 até 17, da camada 1 e 2 são mais reativos porque eles precisam de 1 ou 2 elétrons para ficar estáveis, então eles têm uma reatividade maior, enquanto que da família 1 e 2, que são os metais, que só precisam perder 1 elétron ou 2 elétrons para ficar estável e virar um gás nobre, são também os mais reativos. Tem também a densidade, quanto maior um átomo, mais carga, mais massa ele tem. Então a massa é diretamente proporcional à densidade, quanto maior a massa, maior a densidade. Então todos aumentam para baixo, porque quanto para baixo tem mais camadas, então tem mais elétrons, tem mais número atômico, que tem mais peso. A temperatura de fusão aumenta para o tamanho do átomo. Por exemplo, a temperatura de fusão do hidrogênio é a maior possível. Então, porque fundir aquele elemento, ele precisa de muita energia para romper suas ligações e se tornar um líquido. E a de ebulição também, de tornar um vapor. É muito difícil. Então você precisa ter uma temperatura maior na família 1, 2 e quando o elemento é maior no grupo dos gases nobres, libera mais energia, mais difícil de ocorrer a fusão e a ebulição. Bom, aqui tem uns exemplos, 3 exemplos do Enem. Bom, o primeiro começa com a seguinte enunciado:
No ar que respiramos existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos que significam novo, oculto ou nativo, e de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrogênio, o xenônio, o estrangeiro, o xenônio, a combinar fugazmente com o flúor, ávido e vivaz, e a façanha pareceu tão extraordinária que foi conferido o Prêmio Nobel. Um teste de laboratório permitiu identificar alguns cátions metálicos ao introduzir um Prêmio Nobel. Qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? Bom, o flúor ele é o primeiro elemento que tem a maior afinidade eletrônica. Então, ele é um autoeletronegativo. Então, ele requer muito elétrons. Então, por que ele conseguiu atacar um elemento que não era observável nos séculos anteriores? E ele pegou esse elemento e conseguiu atacar o xenônio, que é um gás nobre. Porque ele precisa muito de elétrons. Então, essa característica do flúor permitiu que ele se ligasse com uma ligação covalente com o xenônio e produzisse um novo átomo, um novo elemento, um novo composto químico que conseguiu resultar em um extraordinário prêmio Nobel. Então, a propriedade que ele tem é a eletronegatividade, a letra C. Bom, segundo questão, um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen para em seguida observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao decorrer. Bom, essa questão ele está falando justamente do átomo de Bohr, que quando você pega um elemento químico e acende aquele elemento químico com uma chama, dando energia térmica, você faz com que aquele elemento emita luz visível. E essa reação ocorre justamente com a transição eletrônica de um nível mais externo para o outro nível mais interno na eletrosfera atômica, seguindo os modelos de Bohr, letra D. Bom, o terceiro exercício é a mitologia grega. Niobe era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as dos elementos de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio e Tantômilo. Bom, esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas deve-se a... Bom, esses dois elementos de número atômico 41 e 73, eles são do grupo dos metais, então eles servem muito bom para a indústria de tecnologia, porque a indústria de tecnologia trabalha com metais para a produção de corrente elétrica. Esses dois elementos podem ter elétrons no subnível F? Não, eles estão no subnível antes. O subnível F tem muito mais elétrons que isso, muito mais um número de prótons. Seriam elementos de transição interna? Sim. Pertence ao mesmo grupo da tabela... Não, eles não estão na transição interna, eles não são do F. Pertence ao mesmo grupo da tabela periódica? Sim, eles são o mesmo grupo porque eles são denominados os metais, é justamente a letra C. Tem seus elétrons mais externos no nível 4 e 5? Não, é 5 e 6. Estar localizado na família de alquíleos terrosos? Não, alquíleos não, porque alcalinos terrosos e alcalinos respiratórios? Não, eles não são esses elementos. Então, eles pertencem ao mesmo grupo porque eles são os metais. Foi isso a aula, a tabela periódica e suas propriedades. Deixa o like, compartilha. Até a próxima. Tchau!